Perfeito. Está aparecendo para vocês o PowerPoint agora? Isso, tá sim. Acho que tá no final. Um minutinho aqui, esperem aí. Deixa eu só... Um minutinho, espera aí que deu um probleminha aqui. Rapidinho, estou resolvendo aqui. Acho que a tela do PowerPoint não está aparecendo para mim aqui, mas para vocês está, né? Sim, ele é um documento PDF que está aparecendo aqui para gente. Ótimo, então. Espera aí, um minutinho. E desculpa o transtorno, pessoal, é que... Espera aí um Fica minutinho. tranquilo. Rapidinho. Espera aí. O PowerPoint vocês estão vendo, né? Sim. Ótimo. Um minutinho. Esperem aí que... E você quer começar com a Sara, José? Eu acho que deu um probleminha no PowerPoint, aí eu vou depois, pode ser? Então tá Enquanto bom. carrega aqui. Tá Deu... bom. Faz Acho que assim, travou um pouquinho. faz assim, Pedro, me manda pelo WhatsApp o arquivo e eu apresento para você quando você for Sim, apresentar, ok? ok. Pode? Sara, você Enquanto pode carrega começar aqui. agora, por favor? Posso iniciar. Ok, por favor. Pedro, assim, a gente só precisa que você pare de compartilhar sua tela. Isso, Peraí. por gentileza. Ok, peraí. E agora, pessoal, deu certo? Saiu minha tela? Não, a gente está vendo o PDF ainda. Peraí. Sara, se você colocar para compartilhar sua tela, vai cancelar do Pedro. Tenta fazer isso, por favor. Ah, tá. Pronto. Foi. Agora sim, deu certo. Agora foi. Então, eu vou iniciar a minha apresentação. Só um instantinho, por favor. Conseguem ver bem? Sim, perfeitamente. Perfeitamente? Sim. Ótimo. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Sara e estarei com vocês ao longo dos próximos minutos apresentando o curso de Artes Visuais. Como bem colocou o José, eu sou licenciada em Artes Visuais pela Unesp de Bauru e atualmente sou aluna, do mestrado no programa de pós-graduação em docência para educação básica, também pela Unesp de Bauru. Atuo como professora de arte, educação artística na rede municipal de ensino da cidade de Pederneiras, ministrando aula para o ensino fundamental 1, que compreende o 1º ao 5º ano. Na estrutura da educação básica brasileira, ela se divide em educação básica, e ensino superior. Na educação básica, nós iniciamos com a educação infantil, até os 6 anos, passamos pelo ensino fundamental, que são 9 anos de estudo, e o ensino fundamental se divide em ensino fundamental 1, como eu disse, 1º ao 5º ano, e ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Chegamos ao ensino médio, que é de 3 a 5 anos de estudos, e aqui eu gostaria de fazer uma ressalva. Por quê? Porque esse período é um período comum, de conclusão dos estudos. E muitas vezes, por diversos motivos, alguns estudantes não têm a possibilidade de concluir nesse tempo comum. Então, nós temos a educação de jovens e adultos, que traz aí a partir dos 18 anos, quem não conseguiu finalizar no tempo comum pode estar, ingressando novamente, terminando seus estudos. Terminando o ensino médio, a gente pensa, e agora? O que eu vou fazer, o que eu vou seguir, Nós podemos seguir
para o ensino superior, que são as graduações, tem duração variável, né, sendo de 3 a 6 anos de estudos. Podemos seguir para o técnico também, mas nós vamos falar aqui sobre graduação, né, sobre universidade. Para ingressar na universidade, nós precisamos fazer um processo seletivo, que nós chamamos de vestibular. Então, esse processo seletivo destina-se aos estudantes que querem ingressar em uma universidade pública ou particular. O vestibular, ele tem variações dependendo da universidade. Tem universidade que é uma fase apenas, tem universidades, e geralmente as públicas, que tem 2 fases para que a gente possa ingressar. A primeira fase, em geral, caracteriza-se por questões de múltipla escolha. E também varia a quantidade de perguntas, né? Somente quem consegue atingir um determinado número de acertos nessa primeira fase é que passa para a segunda, que nós chamamos de nota de corte. Então, alcançou a nota de corte, passa para a segunda. E aí, na segunda fase, caracteriza-se por questões discursivas e redação. Entretanto, alguns cursos de graduação traz um exame de conhecimentos específicos, e o curso de artes visuais é um desses cursos de graduação. Esse exame de conhecimento específico, ele vai mudar também de vestibular para vestibular, de universidade para universidade. Eu trouxe para vocês como é o da Unesp de Bauru, que é o qual eu prestei e o qual eu tenho propriedade para estar falando. Então, o exame de conhecimentos específicos da Unesp de Bauru, ele conta com questões práticas de desenho de observação e criação. Então, geralmente, eles lhe entregam um objeto para ser observado, e observando esse objeto, você tem que criar uma composição artística ali. Só que, necessariamente, o objeto observado tem que estar na sua produção. E, além disso, né, perguntas sobre história da arte e também teoria da linguagem visual. E aí eu coloco uma observação, que é muita atenção aos editais. Por quê? Como eu disse, esse exame de conhecimento específico muda de vestibular para vestibular. Então, em uma universidade, eles podem exigir um determinado conhecimento, em outros. Então, o edital de um vestibular é a etapa principal para vocês se atentarem, né, na hora de ingressar. É nele que vocês vão saber os prazos de inscrição, as questões de redução de taxa, de isenção de taxa. Fala um pouquinho sobre os cursos também, sobre as provas, como que será, né, os dias que serão, o período que você tem para fazer a prova e assim por diante. E em relação ao exame de conhecimentos específico, o edital vai trazer os materiais que você precisa levar para essa prova, materiais artísticos, né? E também a bibliografia para você estar estudando para as perguntas de história da arte e teoria da linguagem visual. Então, chegando aqui, artes visuais. A arte, ela se divide em 4 linguagens. Artes visuais, música, dança e teatro, né? Que o nosso colega Pedro vai falar um pouquinho mais sobre artes cênicas depois. Mas o que é artes visuais? Uma pergunta frequente, que, por exemplo, eu escutei muito quando eu ingressei. Mas o que é artes visuais, né? Nós podemos definir artes visuais como um conjunto de manifestações artísticas que abrange as representações visuais. Então, nessas manifestações artísticas, a gente pode incluir a pintura, a escultura, a gravura, a ilustração, o desenho, a animação, a fotografia e muitas outras linguagens, tá? Como objetivo geral, o curso de artes visuais tem o objetivo de capacitar profissionais em produção, pesquisa, crítica e ensino das artes visuais. E para isso, ele nos apresenta 2 modalidades, a licenciatura e o bacharelado. E eu vou falar um pouquinho das 2 modalidades para vocês. A licenciatura em artes visuais, ela é para a formação de professores. Ela vai formar profissionais
capazes de produzir e mediar conhecimentos na área de arte e ensino de forma crítica e reflexiva. Então, a atuação do profissional licenciado em artes visuais compreende o conhecimento e a experimentação dos processos artísticos, então conhecer as técnicas e também produzir, né, esses trabalhos artísticos. Compreende também o conhecimento da teoria da crítica e história da arte. Isso é muito importante para o profissional de artes visuais. Os conceitos estéticos, os valores éticos e ecológicos, o conhecimento e a aplicação em sua prática pedagógica das novas tecnologias, né, diante do mundo que nós temos hoje, globalizado. E também é importante que o profissional licenciado ele tenha consciência que, ao ministrar uma aula de arte, ele está formando cidadãos capazes de atuar em uma sociedade, sempre em busca de uma sociedade equitativa. Aonde atua o profissional, então, licenciado em artes visuais? Tradicionalmente, em espaços formais de ensino, que são escolas públicas ou privadas da educação infantil, ensino fundamental e do ensino médio, por isso que eu mostrei para vocês lá ao começo, né? Então, atua na educação básica, ok? Mas a demanda social hoje em dia nos traz também outros contextos de atuação, que é o que nós chamamos de espaços não formais de ensino. Então, esse profissional, ele vai poder atuar em museus e galerias de arte, como monitores ou mediadores de exposições. Quando a gente vai a uma exposição com a escola, por exemplo, nós somos recebidos geralmente por um monitor ou um mediador. E além de ele nos apresentar toda a exposição, ele vai fazer links com a produção artística, com as técnicas, com a história da arte, com a teoria da arte. Então, essa é a função do mediador e do monitor licenciado em artes visuais. Além dessa mediação, esse profissional pode atuar como organizador de eventos e projetos culturais, professores de instituições não governamentais nas ONGs, professores ou mediadores em instituições culturais, projetos sociais, oficinas. Quem mora no estado de São Paulo conhece o SESC, né, que é uma instituição cultural. E o SESC nos apresenta muitas oficinas, que geralmente é mediado por um profissional licenciado em artes visuais. E aqui eu trago um conceito para vocês muito importante. Porque quando eu me formei em artes visuais, muitos me perguntaram, mas você só vai dar aula ou você vai produzir também? Você também vai ter os seus trabalhos artísticos? E esse é um conceito que é preciso ser dito, né? Porque hoje não se busca mais aquele profissional fragmentado, que só vai para a sala de aula e apresenta atividades a serem desenvolvidas para os alunos, né? De forma simples e que não tem um aprofundamento. Hoje, o profissional que é licenciado em artes, ele vai precisar dialogar as suas práticas artísticas, então a sua produção pessoal, com ações pedagógicas. Ele vai precisar contextualizar, né, as suas ações pedagógicas com a teoria e a crítica da arte, e fazer conexões com a história da arte. Então, esse profissional, ele precisa ter consciência que ele vai precisar estudar, pesquisar e produzir arte, para que quando ele chegue na sala de aula, ele consiga levar a seus alunos experiências significativas, certo? Então, esse conceito de professor artista é um conceito híbrido que caracteriza uma ideia de profissionais que assumem um duplo papel funcional na interface entre o fazer arte e o fazer pedagógico. E aqui, nós temos o bacharelado em artes visuais. Esse curso tem como objetivo a formação de artistas pesquisadores, que serão capazes de atuar como profissional comprometido com a sociedade, com o fazer artístico e em diferentes situações e espaços culturais.
profissional bacharelado em artes visuais, a atuação dele compreende a produção expressiva e também a consciência da sua produção. A conexão com o conhecimento histórico, através da reflexão e da crítica, o diálogo entre conceitos, elementos e reflexões plásticas e visuais, e a consciência da projeção de problemas sociais e culturais. Então, quando um artista ele produz uma obra, né, ele expõe essa obra, mesmo que ele fale de algo muito pessoal dele, né, que essa obra represente algo muito pessoal, indiretamente, ele também está falando sobre os problemas sociais e culturais. Então, o profissional bacharelado em artes visuais precisará ter essa consciência, porque se produz obra em um contexto histórico, em um contexto social, em um contexto cultural determinado, né? E suas produções precisam trazer características deste contexto também. Onde atua o profissional bacharelado em artes visuais? No campo artístico, então, através de práticas artísticas que englobem uma ou mais modalidades de representação visual, o profissional ele pode sim produzir uma pintura, ele pode ter essa técnica como uma técnica principal, mas nada impede ele de incluir na sua pintura uma assemblagem, uma modelagem, né, a tecelagem e assim por diante. Podem atuar como curadores, então na área de curadoria, que é em museus e galerias, só que ele tem uma função diferente do licenciado em artes visuais. Enquanto o professor vai mediar a visitação, o bacharelado em artes visuais, ele vai montar essa exposição. Então, ele vai pensar na seleção dos trabalhos, em montar o catálogo da exposição, em como que vai ser disposto essas obras dentro do espaço, a organização, montar os textos e legendas, e assim por diante. Sempre com o intuito de elaborar a melhor forma do percurso expositivo e fruição do visitante. E também no campo audiovisual, né? O campo audiovisual é bem vasto, e o curso inicial de artes visuais, ele vai introduzir alguns elementos, então, desse campo para a gente. E possibilita o trabalho com videoarte, com cinema, com web arte, direção de arte, animação, planejamento de execução de cenários. E aqui a gente tem alguns termos que a gente não conhece muito bem, não é mesmo? Então, eu trouxe para vocês uma dica de pesquisa. Aonde eu posso pesquisar sobre os conceitos da arte? E eu vou abrir rapidamente aqui para vocês a página. Deixa só eu abrir aqui. Estão vendo bem? Sim? Sim. Ótimo. Então, aqui Sim. Obrigada. Aqui é a página da Enciclopédia do Itaú Cultural, tá? E aqui, vocês podem ver aqui no cantinho, ó, tem várias categorias, né? Várias linguagens da arte, e vocês podem pesquisar conceitos que vocês talvez não conheçam, né? Então, por exemplo, web art. A gente vai abrir aqui, pesquisar, e ele traz para a gente a definição da web art, o que é, e todo um repertório de artistas, de produções, para vocês conhecerem o que é a web art ou o conceito que vocês estão pesquisando. Então, fica essa dica para caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais, né, sobre os conceitos aí, as manifestações artísticas da arte visual, para vocês poderem conhecer. Vamos voltar para a apresentação. Muito bem. E aqui a gente chega nas universidades que oferecem o curso. Eu vou estar disponibilizando daqui a pouquinho para vocês, no bate-papo, um documento onde eu coloquei algumas universidades, né, que oferecem esse curso. Ali estão elencadas algumas, existem muitas outras que oferecem. Então, o que a gente geralmente indica? Pesquisem, busquem, porque o curso, ele muda
de universidade para universidade. O tempo de duração, o período, se ele acontece em período noturno, em período vespertino, em período matutino. Então, muda bastante, né? A infraestrutura da universidade, o que ela oferece para vocês como bolsa, muda de universidade para universidade. Então, a pesquisa é o elemento principal aí na seleção da universidade que vocês vão estar buscando para cursar, né, artes visuais. Aqui eu trouxe algumas, públicas e particulares. No documento vai ter um pouquinho mais e vai ter inclusive um link do site de algumas universidades para vocês estarem acessando, tá? E estarem conhecendo melhor. Então, eu trouxe a Unesp, que tem artes visuais no campus de Bauru e de São Paulo, a USP, também em São Paulo, Campinas, né, na Unicamp, a Universidade Federal do Paraná, que tem campus em Curitiba e Matinhos, do curso de Artes Visuais, a Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Todas essas são universidades públicas. Aí eu trouxe duas universidades particulares, que é o Centro Universidade de Belas Artes e a Universidade do Anhembi Morumbi, ok? Então, na hora que a gente compartilhar com vocês o documento, acessem, pesquisem certinho para vocês escolherem a melhor opção para vocês. E eu vou falar um pouco mais do curso de Artes Visuais na Unesp de Bauru. Eu trouxe aqui essa parte porque é o qual eu tenho propriedade para falar da grade curricular, para falar como é o curso. A Unesp de Bauru é dividida em 3 faculdades, né? A FC, Faculdade de Ciência, a FEB, Faculdade de Engenharia, e a FAAC, que é onde está inserido o curso de artes, então a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. O curso é oferecido nas duas modalidades, licenciatura e bacharelado. Bacharelado no período vespertino, então as aulas ocorrem à tarde e à noite, e licenciatura no período noturno. E aqui é muito legal a gente comentar, porque esse curso no período noturno abrange também o público trabalhador. Então, aquele estudante que trabalha, né, mas também quer estudar, precisa estudar, mas precisa trabalhar, o curso de licenciatura no período noturno facilita esse acesso. Então, é muito importante a gente deixar, né, ressaltar essa característica. A grade curricular da Unesp, nos 4 primeiros semestres, então nos 2 primeiros anos, ela é comum, bacharelado e licenciatura cursam a mesma grade, né? E a partir do 5º ano, do 5º semestre, desculpa, o aluno escolhe a sua modalidade. Então, ao ingressar ali no 3º ano, ele vai escolher se ele vai seguir para licenciatura ou se ele vai seguir para bacharelado. Como que é a estrutura da universidade? Em relação a artes visuais, é uma estrutura ampla e boa. Nós temos muitos ateliês, então ateliê de escultura, modelagem, cerâmica, pintura, gravura, tecelagem, desenhos, produções, processos criativos. Nós temos a sala de forno, porque ao produzir a cerâmica, ao produzir a modelagem em argila, a gente precisa queimar para se tornar cerâmica. A biblioteca universitária, que tem um acervo amplo também, né, na área de arte. E também o laboratório didático de expressão musical e artes cênicas, que nós fazemos uma breve introdução, uma disciplina ali sobre esse conhecimento, porque a artes visuais engloba também a performance, né? Então, por isso que a gente adentra ali nessas 2 manifestações. Sobre os materiais que a gente utiliza no curso, acho que é importante falar. Eu não gastei muito com material, assim, quando eu estava cursando. Os materiais básicos que eu comprei foi papel específico para desenho, lápis específico para desenho, tintas, pincéis, né? Não são produtos baratos, mas também não é nada muito caro, dá para comprar tranquilo. Alguns outros materiais são oferecidos pela universidade. Então, por exemplo, as ferramentas mais caras para fazer gravura, a prensa, as tintas também para gravura, que não são tintas baratas, são fornecidas pela universidade.
Então, isso facilita para a gente também. E aqui nós temos, brevemente, a grade curricular, então, do curso na Unesp de Bauru. Como eu disse, nos 2 primeiros anos, estrutura curricular básica, comum, ok? Bacharelado e licenciatura cursam juntos. Então, nós temos linguagens bidimensionais, tridimensionais, desenho estrutural, métodos de desenho, história da arte, mídia e tecnologia, artes corporais, semiótica, teorias da comunicação, psicologia da arte, cinema, performance e assim por diante. Quando a gente escolhe a nossa modalidade, nós começamos a cursar uma estrutura específica. Então, quando a gente escolhe bacharelado, as nossas disciplinas estarão voltadas para a produção, teoria, crítica e história da arte. E aí nós temos a filosofia e estética nas artes, a criatividade, a sociologia, a teoria da arte, o design gráfico, a imagem digital, web arte e assim por diante também. Já em licenciatura, as nossas disciplinas serão voltadas para o ensino da arte. Então, tem mediações educacionais, didática, mediações artísticas, psicologia, história, prática de ensino, fundamentos da educação e assim por diante. Qual que é o diferencial? Em licenciatura, a gente vai fazer um estágio supervisionado, que é quando a gente escolhe uma escola para a gente estar indo, né? E atuar ali como estagiário nas aulas de arte. Então, a gente pode acompanhar as aulas de um determinado professor ou até mesmo propor algumas ações e conhecer o ambiente escolar. Ambos os cursos, bacharelado e licenciatura, têm um trabalho de conclusão de curso. No bacharelado, esse trabalho vai ser voltado para a pesquisa em arte, produção artística, teoria, história e crítica da arte. Em licenciatura, é voltado para a arte e educação, para o ensino da arte. Certo? Aí, se vocês tiverem dúvida, daqui a pouquinho a gente pode ir sanando elas. Aí eu trouxe para vocês, para além da graduação, né? O que nós podemos fazer? Terminei a graduação, né? Consegui o meu emprego. Posso continuar estudando? Pode, deve continuar estudando. E aí nós temos as pós-graduações. Nós temos 2 categorias, stricto sensu e lato sensu. Quem deseja seguir carreira acadêmica, então deseja se tornar um professor universitário, buscar fazer mais pesquisas, né, dentro da área, praticar a docência, precisa cursar pós-graduação em stricto sensu, que são cursos que representam o caminho para níveis mais elevados de pesquisa e docência. Nessa modalidade, nós temos mestrados e doutorados acadêmicos e profissionais, ok? E depois o pós-doutorado. Já a pós-graduação em lato sensu, ela é uma especialização e um aperfeiçoamento em uma área específica. Então, são cursos voltados para a especialização de um determinado assunto ou aquisição de competências específicas, nos quais poderão ser aplicados em sua prática. Então, um exemplo, me formei em bacharelado em artes visuais. Vou trabalhar com web art, que é o que a gente fez a pesquisa lá no Itaú Cultural. Eu vou buscar cursos de lato sensu, que vão me dar uma especialização, né, conhecimentos específicos para estar atuando na minha área, ok? Agora, se eu sou professora e eu quero pesquisar mais sobre o ensino da arte, eu quero atuar na universidade, eu vou procurar pós-graduação em stricto sensu. Mas isso é um pouquinho para depois da graduação. E aqui, já nos encaminhando para o final da nossa apresentação, eu trouxe a Universidade é para todos. Quando a gente é criança, a gente ouve aquela frase, o que eu quero ser quando crescer? É uma frase que inicialmente a gente é uma brincadeira, é uma atividade lúdica. Mas quando a gente alcança aí a adolescência e a fase adulta, é uma pergunta que tem uma seriedade maior, né? E muitas vezes, achar o nosso caminho não é fácil.
O que eu quero fazer? O que eu quero ser? O que eu vou buscar? Algumas pessoas conseguem responder essas perguntas rapidamente, por já ter uma afinidade em alguma área específica, desde criança, desde cedo. Outras pessoas vão levar um tempo maior para conseguir, né, chegar nesse processo. E é normal. Então, algumas pessoas vão precisar experimentar cursos, vão ingressar numa universidade, e aí não vão gostar do curso, vão ir para outra universidade. Então, essa feira de profissões é muito interessante para começar a nortear vocês nesse caminho. E quando a gente acha o caminho, às vezes ele está repleto de dificuldades e obstáculos, também por diversos motivos, né? Um ingresso no mundo do trabalho precocemente, falta de oportunidade, limitações financeiras e muitas outras coisas. E aí eu trouxe para vocês uma frase que pertence ao livro Cartas para Tel, de Vicente Van Gogh, um artista, né, um pintor. Ele fazia essas cartas para Tel, que era um irmão dele, para falar sobre tudo que ele via, aonde ele estava, e tudo que ele sentia, né? Em uma dessas determinadas cartas, ele fala assim: falamos bastante sobre qual é o nosso dever e como poderíamos chegar a algo de bom. E chegamos à conclusão que o nosso objetivo, em primeiro lugar, deve ser o de achar um lugar determinado, e uma profissão à qual possamos nos dedicar integralmente. E acredito que estávamos igualmente de acordo, de que o necessário é, sobretudo, ter em vista o objetivo final, e que uma vitória, após toda uma vida de trabalho, de esforços, vale mais que uma vitória obtida mais cedo. Independente da sua idade, aí os participantes que estão nos ouvindo, pode ter 17, 18, 30, 40, 50, 60 anos. Se o teu objetivo final é ingressar numa universidade, cursar, né, uma graduação, persistência é a palavra principal. Vai ter muitas dificuldades, muitas limitações, mas a universidade é para todos, ok? E aqui eu vou deixar as referências que eu utilizei para a nossa apresentação e vou finalizar com uma obra também de Vicente Van Gogh, que está disponível no Museu de Paris e que se chama A Cesta, que é o descanso, né, após o trabalho, é o descanso após a nossa busca. Só tenho a agradecer, muito obrigada a todos. Vou tirar o meu compartilhamento, só um minutinho. Muito obrigado, Sara. A gente vai deixar as perguntas para o final e agora eu vou apresentar aqui do Pedro, tá bom? Perfeito. Ótimo. Vou compartilhar aqui a minha tela. Ótimo. Ok, vocês estão conseguindo ver, né? Pessoal? Sim. Sim, eu vou colocar em tela cheia, então. Acho que estão vendo todos, né? Eita, peraí que descemos aí. Ótimo. Perfeito? Vamos lá, então. Sim. Meus queridos, tivemos uma falha técnica, uma instabilidade da plataforma. Eu não consegui fazer o carregamento, travou, mas agora deu certo. Vamos prosseguir então, ok? Então aqui eu trouxe um PowerPoint bem pontual com os principais elementos para que vocês compreendam de uma maneira bem concreta, didática e objetiva as artes cênicas, ok? Esse primeiro PowerPoint, eu vou falar mais um pouquinho sobre a minha formação e pontuar mais algumas coisas. Meu nome, Pedro Henrique Pamplona Silva, sou da cidade de Pederneiras, interior de São Paulo. Sou ator, professor, escritor e também desenvolvo trabalhos como contador de histórias e transito em alguns momentos dentro da área circense.
Minha formação é em educação artística, com habilitação em artes cênicas, pela Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, no estado de São Paulo. Também sou formado em pedagogia pela Uninove e possuo pós-graduação em metodologia do ensino de filosofia e sociologia pela Universidade Cândido Mendes, de Minas Gerais, e atualmente eu estou terminando uma pós-graduação em gestão escolar pela Faculdade Favene, também de Minas Gerais. Ok? Uma breve apresentação. Quer passar para o próximo, José? Só um minutinho. Ótimo. A minha experiência profissional trabalho como ator e contador de histórias há 11 anos. Já desenvolvi trabalhos em parceria com coletivos artísticos, grupos de pesquisa, grupos teatrais, vários grupos. E atualmente eu tenho a minha companhia de teatro, CIA Teatral Pedro Pamplona. E desenvolvo trabalhos solos, voltados para a contação de histórias. E também já transitei dentro da área circense e do teatro de bonecos. Além disso, sou professor da rede pública de ensino e da rede particular, o COC, também há 11 anos. E recentemente eu tenho me dedicado à profissão de escritor, algo recente. Lancei um livro há mais ou menos um mês e já tenho outros livros aí prontos para o lançamento. Um romance e uma coletânea de poesias, ok? Aqui tem uma imagem do livro que eu lancei recentemente, para vocês apreciarem. Pequenos Contos e Poesias, da editora Plant. Tem na Amazon, e-book, a versão impressa também, quem tiver interesse, ok? Aqui tem uma imagem de um dos trabalhos que eu fiz recentemente de contação de histórias e teatro, Origem dos Orixás. É um trabalho cênico que eu fiz recentemente. Trouxe uma imagem. Essa imagem é de um trabalho que eu fiz o ano passado, Contos de Terror e Mistério. É um projeto que eu desenvolvo em parceria com a Biblioteca Municipal, também é um trabalho cênico, ok? E agora, meus queridos, apresentação das artes cênicas dentro da perspectiva universitária e dentro do mercado de trabalho. Chegamos, enfim, ao nosso ponto principal. Ok. Como definimos as artes cênicas? As artes cênicas são um conjunto de técnicas utilizadas para a criação, direção, montagem e interpretação de espetáculos. O profissional utiliza os movimentos corporais e voz para desenvolver e representar personagens que transmitem uma história, ideias ou sentimentos para o público. Então, aqui, de uma maneira resumida, é a definição do que é as artes cênicas. Prosseguindo, um primeiro elemento que eu coloquei aqui, que é de extrema importância para os vestibulandos, é a pesquisa por instituições. Creio que é o primeiro passo nesse momento. Um primeiro passo para quem deseja realizar o vestibular em artes cênicas ou tenha interesse em seguir esta área,
O interessante é, em um primeiro momento, os vestibulandos pesquisar quais as universidades, faculdades e instituições, certo? Que oferecem este curso. Então, já é um primeiro passo você ver as possibilidades, tanto instituições públicas quanto particulares. E sempre, o principal, em uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou seja, que possuem uma qualidade de ensino minimamente adequada, certo? Prosseguindo agora. Opções de graduação, certo? De maneira geral, vocês podem escolher as opções, o bacharelado, tecnólogo e licenciatura. Vou pontuar um a um agora e de uma maneira bem concreta para que vocês compreendam. Bacharelado. A habilitação em bacharelado conta, de uma maneira geral, com disciplinas teóricas como filosofia, sociologia, a psicologia, história do teatro, literatura, dramaturgia, entre outras disciplinas. E com aulas práticas que envolvem expressão corporal, técnica vocal, dança, improvisação, interpretação para o cinema e televisão é um ponto importante, e dramatização cênica. Em algumas instituições de ensino, ainda no vestibular, isso é muito importante vocês lembrarem e gravarem, né? O futuro formando deve optar para qual área pretende seguir. Ali você vai se afunilar em qual área específica. Você vai se especializar no bacharelado, direção, figurino ou interpretação, por exemplo. A duração do bacharelado nas instituições brasileiras é, em média, 4 anos. Então, aqui pontuei, e de uma maneira bem concreta, como é o bacharelado em artes cênicas. Prosseguindo. O tecnólogo, ele é um curso de menor duração em relação ao bacharelado e a licenciatura. Há também a possibilidade de focar no curso tecnólogo em artes cênicas, que em geral é chamado de produção cênica, curso técnico em produção cênica. Tem, em média, duração de 2 anos, ele é menor, e é indicado para as pessoas que desejam focar em interpretação. É um curso mais prático. Com essa habilitação, durante o curso, o aluno se envolve com disciplinas voltadas para formar um profissional que deseja dar ênfase na carreira na área de interpretação. O curso ele é voltado, ele tem como base a expressão do corpo e da voz. O estudo das várias vertentes de interpretação, seja cinema, televisão, teatro ou circo. É bem amplo. Esta habilitação é de grande interesse dos estudantes, de uma maneira geral, por ter uma duração menor, garantindo uma inserção mais rápida no mercado, mas sendo essencial a grande dedicação, palavra mágica, dos alunos para absorver todo o conhecimento necessário, certo? Então, independentemente do bacharelado, o tecnólogo ou a licenciatura, que é o próximo ponto que eu vou colocar,
a dedicação do aluno é essencial para o êxito, ok? Prosseguindo agora, a licenciatura. E para quem deseja lecionar em escolas e cursos, seja para o público infantil ou adulto, ou público em geral, a melhor opção é ingressar em um curso de licenciatura. Também pode ser encontrado com o nome de educação cênica ou educação artística. E oferece uma base para formar professores em diversas áreas do ramo, ok? E em licenciatura também, nós temos uma grade curricular que, de uma certa maneira, mescla a parte teórica, em algum momento das artes visuais, a parte teórica das artes cênicas e, em alguns momentos, a parte prática. Então, a licenciatura tem esses elementos em específico, ok? Então, eu pontuei bacharelado, o tecnólogo e a licenciatura. Vamos prosseguir agora em outros pontos importantes. Vestibular, acredito que todos estejam próximos deste momento tão especial, tão esperado e que gera uma ansiedade, com certeza. Muitas vezes, alguns vestibulares exigem, além da prova escrita, um teste de interpretação para o ingresso na instituição. É uma prova de habilidades cênicas, praticamente. Este teste de interpretação é dito como um teste de afinidade, ou mesmo um teste de aptidão, de ver se de fato você tem previamente as habilidades necessárias ou está em desenvolvimento, por exemplo. Este visa avaliar o dom natural dos estudantes, ou mesmo se eles têm alguma experiência em teatro ou se tem algum treinamento prévio para a área, ok? Então, basicamente, assim é o vestibular em artes cênicas. Prosseguindo. O mercado de trabalho é um ponto interessante. Quem se forma em artes cênicas pode seguir carreira nas seguintes áreas. Se atentem agora que a parte mais interessante, há uma diversidade enorme de áreas e funções que a pessoa que se forma em artes cênicas pode desenvolver. Vamos lá? Ator é quem cria, interpreta e representa um personagem para uma peça, cinema, novela, programa de TV, publicidade. Quem é formado em artes cênicas também pode seguir a área como diretor, supervisiona e dirige a montagem de uma peça teatral, novela, cinema, TV, propaganda, uma série, publicidade também. Temos o cenógrafo, é uma área bem interessante. A partir do roteiro, o cenógrafo, ele cria um cenário para aquela produção artística, bem interessante essa área. E o cenógrafo, ele precisa dominar também, estudar bastante, artes visuais. É necessário, até para que o cenógrafo tenha uma estética artística mais aguçada. Temos também o crítico, é uma função interessante. O crítico, ele desenvolve críticas de artes relacionadas à representação, à performance dos atores de um espetáculo, ok? Então, temos ator, diretor, cenógrafo, crítico. Prosseguindo agora, dublagem é uma área bem interessante.
faz a dublagem de personagens em filmes, seriados, games, animações. Professor, dá aulas de interpretação, por exemplo, para o ensino fundamental, ensino médio ou cursos técnicos, e também dar aula em licenciatura, em cursos técnicos e bacharéis em artes cênicas, né? Após passar pelo mestrado, doutorado, ok? Que aí, no caso, é a pós-graduação em artes cênicas, que é bem ampla. Depois, e de professor, temos produção. No caso, essa área, o produtor cênico, ele é quem providencia locais para os ensaios, logística, busca patrocínios para a peça, para a temporada, administra os orçamentos e os materiais necessários para a realização da apresentação, viabiliza a exibição de peças ou espetáculos e também pode buscar editais públicos de estímulo à produção cênica. Isso é muito interessante, é um mercado de trabalho, essa questão do produtor que trabalha com os editais públicos, que está em falta, até porque, e muitas vezes, falta um domínio técnico nessa área. É uma área bem ampla também, e tem crescido muito nesta pandemia, inclusive, a procura pelos editais. Dramaturgia. O dramaturgo é quem escreve peças teatrais, escreve roteiros para seriados, novelas e filmes. Certo? Prosseguindo. E também podemos acrescentar, de uma maneira bem resumida, outras opções também, para quem se forma em artes cênicas. Pode atuar em cursos livres, ONGs, emissoras de televisão, agências de publicidade, de modelo, por exemplo, oficinas de teatro, secretarias de cultura. Quem é formado em artes cênicas pode ser um gestor cultural, público, particular. Produtoras de vídeos também empregam profissionais em artes cênicas e tem crescido muito essa área. Produtoras de teatro, fundações artísticas e sociais, e também, para quem tem a licenciatura, no caso, concursos públicos na área da educação, ok? Então, creio que vocês perceberam e compreenderam que as artes cênicas, o mercado de trabalho é muito amplo. Existem várias possibilidades, ok? Prosseguindo, o próximo. Grade curricular básica. Tanto no bacharelado, nas artes cênicas e no tecnólogo, literatura dramática. No caso, você vai ler peças teatrais, vocês vão ler autores que escrevem acerca da interpretação, da técnica. Jogo teatral e improvisação, cenografia, no caso, criação de cenários, direção teatral, como você pode gerir e dirigir uma peça teatral, o trabalho do ator, crítica teatral, iluminação, essencial em um espetáculo, produção cênica e dança. Geralmente, nas artes cênicas, o teatro e a dança são duas áreas que, ao meu ver, andam lado a lado, ok? Todo ator é necessário ele ter uma noção de dança clássica, dança moderna, dança contemporânea, certo? Então, aqui a grade curricular básica. O próximo ponto, já chegando aí próximo do fim, o perfil do aluno de artes cênicas é uma informação interessante. O perfil do aluno de artes cênicas é de alguém que possui
capacidade de pensamento reflexivo, sensibilidade artística, aptidão para construir novas formas de expressão, possui uma perspectiva de integração entre indivíduo e sociedade, ele tem uma visão crítica, e também é uma pessoa que geralmente se espera que seja participativo em múltiplas manifestações culturais, que aprecie arte, que vá a espetáculos, certo? Próximo ponto. Aqui eu trouxe algumas universidades públicas e privadas dentro da área de artes cênicas. Depois, meus queridos, o pessoal da comissão, da organização, eu acho que pode enviar para vocês esse material. E assim, se eu for ler agora, instituição, uma a uma, eu acho que vai se alongar muito e pode ser cansativo. Então, esse material, estarei mandando novamente para o José, a comissão, e eles podem encaminhar para vocês depois, tá? E vocês pesquisem, olhem essas universidades, faculdades, instituições e conheçam, ok? Então, aqui temos algumas universidades públicas, algumas universidades federais de grande renome, ok? Depois eu também trouxe aqui tecnólogo, algumas instituições também, assim, de grande referência nos cursos técnicos em artes cênicas, e lembrando que essas referências são universidades, assim, com índice de aprovação alto pelo MEC, são reconhecidas pela qualidade profissional, pela qualidade técnica, ok? Então, são boas indicações. Aqui temos, né? Eu tinha mostrado, então, algumas referências de instituições públicas, o tecnólogo, particulares, temos aqui alguns centros universitários, algumas universidades. Então, depois, a hora que vocês tiverem acesso a esse material, pesquisem, é bem interessante ver se tem alguma que se adequa ao perfil de vocês. E prosseguindo agora as últimas informações, observação importante. Embora eu tenha mencionado e citado algumas faculdades, instituições e universidades, o mais coerente a ser feito é que o interessado na área de artes cênicas pesquise as faculdades, universidades, instituições que estejam próximas à sua localidade, de sua região, e que sejam viáveis também para vocês, para os seus pais, para a condição de cada aluno. E além dos nomes que eu citei aqui, existem muitas outras instituições em todas as regiões do Brasil, ok? Prosseguindo. Tem aqui o meu contato, vocês podem acessar no material depois. E também, aqui no fim das apresentações, e no último slide, eu mandei algum link de alguns trabalhos, tá? Alguns links de alguns vídeos, alguns trabalhos cênicos que eu fiz, para que vocês apreciem e conheçam também um pouco do meu trabalho, ok? Grato pela atenção de todos, meus queridos. Espero que tenham compreendido um pouquinho mais sobre o universo das artes cênicas, ok? Grato a todos. Obrigado, Pedro. Eu vou só sair aqui do compartilhamento de tela só um minuto.
Ok. Pessoal, quem tá aí, vamos pro momento das perguntas. Quem tiver, podem fazer, fiquem à vontade. José, e você quer fixar a sua tela no meio? Eu acho que tá só eu no meio. Quer fixar você? E você faz a mediação? Deixa eu só. É que assim, Espera aí que eu varia vou. com quem tá falando. Então, por Ah, exemplo, entendi. é, Entendi. quem tá falando vai pro meio. Eu acho que é Ah, isso. entendi. Ah, então Entendeu? começa assim, ok. Ok. Bom, alguém tem uma pergunta ou a gente pode prosseguir para o sorteio do livro? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, sobre artes cênicas, mas eu queria saber um pouquinho dos campos de trabalho dentro do meio acadêmico, assim. Como que fica? É amplo, não é? Como O ficaria meio, isso? sim, o meio acadêmico, ele é bem amplo também. Geralmente, a pós-graduação nas universidades públicas federais, ele é bem amplo. Existem assim cursos de mestrado e doutorado específico em interpretação, em literatura dramática, em história mundial do teatro, por exemplo. É um mercado bem amplo também, bastante amplo. Eu citei alguns aqui, por exemplo, mas existem vários. Existem cursos de pós-graduação e no mestrado específicos em teatro brasileiro. É bem amplo, é um mercado bem amplo. Eu citei alguns aqui, mas existem outros. Por exemplo, a própria Unesp, USP, Unicamp. Existem vários cursos de pós-graduação no mestrado, em interpretação teatral, em dança e teatro. É bem amplo. É bastante amplo. Então, o aluno que ingressa, por exemplo, e no curso de artes cênicas, seja no bacharelado ou na licenciatura, nas universidades públicas, o leque de opções no mestrado e no doutorado, assim, por todas as regiões do Brasil, existem várias áreas, ok? Ficou claro, mais ou menos? Ficou. Obrigada. Ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Ok. Bom, eu vou fazer o Eu sorteio. tenho. Ah, pode fazer. Sim. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Betânia. E a minha pergunta também é sobre artes cênicas, na questão de que, assim, a gente vê que muitas pessoas se destacam em grandes plataformas, né? Eu falo plataforma porque agora tem a Netflix também e tudo mais, né? Que tá Sim. fazendo bastante série brasileira. E eu queria saber, assim, eu imagino que seja muito difícil chegar lá, mas todas essas pessoas começam no teatro ou existe uma outra forma de você se destacar dentro da artes cênicas para chegar direto na televisão ou nas plataformas de streaming e tal? Olha, geralmente, até pelo que os atores falam quando dão entrevistas, a maioria dos atores, atrizes, os artistas, de alguma maneira, eles começaram sim no teatro. Óbvio, alguns começaram no teatro e assim, e rapidamente desenvolveram o talento e a técnica e se dedicaram àquilo e assim, e pelo destaque chamaram a atenção em algum teste ou em alguma peça e rapidamente conseguiram espaço em séries, em novelas, foram descobertos. Outras pessoas começaram no teatro e ficaram mais tempo nos palcos e depois de um bom tempo foram descobertos o talento, entendeu? E geralmente é assim, séries e novela tem testes, certo? E muitas vezes esses testes, com certeza, exigem que o ator, a atriz tenha uma noção de teatro.
embora a atuação para a TV tenha algumas diferenças técnicas para a atuação no palco, por exemplo. Lembrando que no palco, você atua na frente do público. Não tem tempo de dar um pause e voltar. Errou, errou. Esqueceu a fala, esqueceu. Na TV, não tem público. Você grava várias vezes, erra, faz uma edição, trabalha uma luz. Eles têm programas de última geração. Edita o teu rosto, tem Photoshop, base, maquiagem, então automaticamente o resultado pode ser mais elaborado. Mas assim, de uma maneira geral, todos os atores, de uma certa maneira, começaram no teatro. Muitos fizeram artes cênicas, se formaram e depois tiveram uma grande oportunidade. Muitos, no meio da graduação, desenvolveram o seu talento de uma tal maneira que também tiveram alguma oportunidade. E outros mal começaram no teatro, já também desenvolveram o seu talento e foram além. Mas basicamente todos passaram pelo teatro. Uns em tempo menor, outros em tempo maior, e outros escolhem, além de estar na TV, ou série, ou filme, ainda fazem teatro até hoje, conciliam essa profissão. E outros escolhem apenas o teatro também, certo? Ficou claro? Deu para ser bem Ficou, muito entendido? obrigada. Eu nunca tinha parado para pensar que no teatro é muito mais difícil, então, né? Exige. Então, assim, o fato de no teatro exigir mais de você, se você começa no teatro antes de, assim, há quem faz um teste para novela e nunca fez teatro na vida e tem um talento, tem um dom natural. Isso pode ocorrer. Mas a maioria começa o seu batismo primeiro no teatro, depois prossegue em outras áreas, ok? Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta para a Sara que eu queria saber. A gente teve que sair um pouco, então não sei se você chegou a falar na sua Quer pergunta agora. centralizar a tela da Sara? Espera aí, É. deixa eu... Pedro, a parte da centralização ela é automática. Não tem como fazer isso. Desculpa, Tranquilo. travou aqui, Aí, mas pode ir. aí eu queria saber se, por exemplo, você que faz, eu acredito que você fez, né, se eu não me engano, licenciatura em artes, aí você pode dar aula para qualquer série da escola, por exemplo. Não tem impedimentos de, sei lá, ensino médio, ensino fundamental. Não, como que é seu nome? Maria Eduarda. Eduarda. Tá me escutando? Eduarda, não tem impedimento. Se a escola que você vai atuar proporciona, por exemplo, tem algumas escolas que para ensino fundamental 1, de primeiro a quinto ano, não tem a obrigatoriedade curricular da artes visuais. Então, ficaria mais para os anos finais, do sexto ao nono ensino médio. Na cidade onde eu atuo, que é Pederneiras, ele traz a artes ali como um componente curricular. Então, eu atuo do primeiro ano ao quinto ano. Em algumas outras escolas particulares, eles também têm atuação na educação infantil, são crianças de 0 a 3 anos, né? Então, não tem essa limitação. A escola oferecendo a grade curricular, né, se ela tiver ali artes, seja no ensino médio, no ensino fundamental, na educação infantil, você pode estar atuando. Só na universidade, se você quiser, né, seguir carreira acadêmica e estar atuando dentro da universidade, você precisa, então, como eu disse, da pós-graduação. Mestrado, doutorado, e aí por diante. Bom? Entendi, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, mais ou menos relacionada com a pergunta da Betânia. Sobre a influência de uma escola de teatro específica, diria na fama, assim, ou nesse destaque maior de algumas pessoas. Porque a gente ouve muito falar daqueles artistas e sempre tem por trás eu estudo naquela escola Wolf Maia, sabe? E eu queria saber o quão difícil, se existe algum tipo de processo seletivo ou algo do tipo.
o Wolf Maia é uma escola que, assim, geralmente ela está muito relacionada à Globo. Muitos atores da Globo saíram do Wolf Maia. É uma escola de grande renome. Assim, ela não é uma faculdade, uma universidade, é mais um curso técnico, vamos dizer. E, assim, é um tipo de curso que é voltado, em específico, interpretação para televisão. Que a TV, como eu disse, ela tem algumas diferenças técnicas. O teatro geralmente é um trabalho mais do corpo todo, em projeção com o público. A televisão é mais o seu rosto, o enquadramento da face. Então, o Wolf Maia é voltado em específico para novela, séries e filme, por exemplo. Eu super indico sim, para quem tem interesse em novela, filme, seriado, e lá também constantemente, além de ter as disciplinas, tem testes constantemente, olheiros, produtoras constantemente têm essa parceria com o Wolf Maia, angariando talentos, certo? Deu para entender mais ou menos? O Wolf Maia eu super indico. Entendi, obrigada. É muito caro? Deve ser, né? Olha, é que os valores eles vão se atualizando e teve essa pandemia também, as atividades pararam, voltaram, e depois em formato à distância. Então, assim, eu acho interessante vocês pesquisarem atualmente, porque os valores eles vão mudando bastante. Eu creio que tem uma sede no Rio de Janeiro e em São Paulo também, certo? Beleza, obrigada. Ok. Pessoal, mais alguém? Mais alguma coisa? A gente já está também encaminhando para o final da nossa palestra, né? Daqui a pouco a gente tem o intervalo, onde vão ser sorteadas as duas mentorias. E depois tem as outras duas palestras que faltaram, né? Direito e Engenharia. Se não tiver ninguém, eu vou sortear o livro aqui. Eu acabei de pesquisar, a Escola Wolf Maia no site tem vários cursos menores, assim, e parece que eles são online, e eles estão na faixa dos 1.200. Sim, sim. Gente, foi com Deus meu sonho, galerinha. Mas só pontuar uma questão. Na verdade, é que assim, o Wolf Maia é que, como é uma escola que tem uma ligação com a Globo, ela pode ser a mais falada, mas, por exemplo, tem universidades públicas que são infinitamente, talvez assim, são melhores que o Wolf Maia em termos assim de formação de ator. O ECA, a USP em São Paulo, a USP de São Paulo tem o melhor curso de artes cênicas da América Latina e um dos maiores do mundo. Unicamp, em Campinas, tem um curso de dança que tem uma grade curricular que trabalha muito as artes cênicas. O ator sai um dançarino, assim, o aluno sai tanto um ator como um dançarino. Então, assim, o Wolf Maia, ele é interessante, mas assim, ele é uma pequena parcela perto da variedade que nós temos, certo? Existem outros cursos técnicos, como eu citei também. A questão é pesquisar. Às vezes tem outros cursos aí, não tem o mesmo nome que o Wolf Maia, mas você entrando, se dedicando, portas abertas terão. E é uma área muito assim, ampla, as artes cênicas. Eu aconselho, veja outras opções. E tem opções até mais viáveis, mais concretas e melhores, mas não desanime. É um leque muito amplo. É questão de vocês pesquisarem e verem aquilo que se enquadra para vocês, certo? E vocês também, assim, são novos. Calma que sem pressão nenhuma. O vestibular está aí, muitas águas vão rolar ainda, tá? Tá Calma bom, que... obrigada.
Beleza, então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos os participantes, aos palestrantes, pelo tempo, pela dedicação. Muito obrigado, Sara, pelo seu tempo, pela sua dedicação. Muito obrigado, Pedro, também pelo seu tempo, pela sua dedicação. E eu abri aqui. Tem que tirar a foto. Por favor, pessoal, quem tiver com a câmera desligada aí e quiser aparecer, liga a câmera para a gente tirar uma foto. Peraí. Aqui. Amei seu cabelo, Isabela. Nossa, eu Nossa, ia falar lindo isso agora. demais. Lindo seu cabelo, Isabel. O da Ana Obrigada, Lívia também. gente. Colorido, adoro Da Ana Lívia colorido. também. Ok. Vamos lá, pessoal. Até 3, então. No 3, 1, 2, 3. Beleza, deixa eu ver se ficou bom. É isso, perfeito. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Sara. Foi muito legal. Grato. Obrigada mesmo. Eu peguei um pouquinho do final, cheguei atrasada, mas gostei bastante também. Espero que tenha ficado claro. Eu tive algumas questões técnicas da plataforma aqui. Ora travou, ora não abriu, mas creio que deu para ficar claro a explanação para vocês, tá? Ficou assim. Deu certo. 6, 7. Então tá, são 27 pessoas participando. Vou colocar aqui. Ok, o número sorteado foi o número 5. Agora vamos ver quem é o número 5. 1, 2, 3, 4, 5 é a Gabi. Gabi, você tá aí? Dá um sinal pra gente. Oi, tô aqui. Então, beleza, ó, você ganhou o livro do Pedro aqui. Eu peço para que você me mande no chat o seu e-mail ou o seu número do telefone para a gente entrar em contato e ver para estar enviando o livro para você, por favor, tá bom? Tá bom, tá. Obrigada. Beleza, eu que agradeço. É isso então, pessoal. Eu agradeço novamente aos participantes e aos palestrantes pelo tempo, pela dedicação. Lembrando os recadinhos do sorteio agora às 5h15, né? Tá voltando para a sala principal, a gente vai ter o sorteio de 2 mentorias e ainda vai continuar o Forms também. Quem não assinou o Forms ainda, assina, por favor, se responda lá para contar presença e certificado para vocês. E depois a gente vai ter mais duas palestras de Direito e de Engenharia. Ok? Ok. Ok. Tudo certo, Viana. Obrigada. Obrigada, Só gente. agradecer, viu, gente? Muito obrigada pelo convite. O Pedro por ter me indicado, muito obrigada. Grato. E aos participantes, né, que ficaram aqui também. Muito obrigada. A gente que Ok. agradece. Grato a todos, meus queridos. Obrigada. Gabi, Depois me a manda, gente envia por as favor. fotos. Vai ser tudo postado no Instagram. Eu vou mandar no chat depois. Mas é o MDIO Interact PR, que eu acho que Isso, eu mandei para eles. Ele já mandou? É. Mandei. Vai sair Naquela tipo mensagem lá lá no tá lá o Discord. Instagram, tá bom? Isso, verdade. E aí Belezinha? a gente vai disponibilizar os slides também para eles depois, através do Isso. Instagram Até também. os documentos que a Sara preparou também. É isso que eu ia pontuar. É que tem uma lista de várias universidades também, aí para mandar para eles se orientarem. Uhum. Perfeito, então, gente. Eu vou parar a gravação aqui.